Oi, pessoal, hoje eu estou aqui com o engenheiro Vignoli, engenheiro de telecomunicações da FAB. Hoje eu vou perguntar um pouquinho para ele como é que é a vida dele lá na FAB, quais foram as suas maiores dificuldades. Então vamos lá, Vignoli, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo trabalho, excelente trabalho de vocês, né? E bom dia a todos. Obrigado, Vignoli. Então vamos lá. Assim, a maior pergunta é, bom, começar te apresentando, né? Onde você trabalha, qual a sua unidade? Bom, meu nome é Hildo Vignoli Muniz Filho, né? Estou primeiro-tenente engenheiro de telecomunicações. Minha unidade é o segundo centro integrado de defesa aérea e controle de espaço aéreo, em Curitiba, né? O SINDACTA 2. Atualmente eu trabalho na subdivisão de telecomunicações, que é uma divisão da EDT, né? E sou chefe da seção de enlaces. Entendi. Só de forma geral, você poderia falar para a gente o que o SINDACTA faz? Porque assim, a gente tem uma noção, mas só para o pessoal aí de fora entender um pouquinho. Perfeito. O SINDACTA ele tem como missão manter a soberania e a integridade do espaço aéreo, né? Como que ele faz isso? Ele faz mantendo o controle do espaço aéreo em perfeitas condições, né? Para isso ele tem diversas divisões que trabalham, divisão administrativa, divisão operacional, divisão técnica, e tem várias organizações subordinadas a ele, onde estão os equipamentos que servem para suprir essa demanda de controle de espaço aéreo, né? São cerca de 15 organizações, né? 15 sítios, organizações militares assistidas. A gente fala assistidas porque tem pessoal, né? Tem equipamento e pessoal, e 12 não assistidas, né? Que tem os equipamentos, né? Mas não tem um pessoal técnico lá para fazer a manutenção, né? E por isso precisa que a gente diariamente, mensalmente ou semestralmente, a gente vá lá para fazer a manutenção dos equipamentos. Cara, entendi. Beleza. Dentro dessa missão aí do SINDACTA 2, onde especificamente assim que a sua seção se encaixa, né? Ou de talvez até onde mais específico que você trabalharia nisso? Você, Perfeito. claro, como engenheiro de telecomunicações. Perfeito. Eu vou tentar chegar e detalhar um pouco da estrutura do SINDACTA 2, né? Para a gente chegar até a minha seção. Perfeito. O SINDACTA 2 tem um comandante, né? Tem um comandante, atualmente um comandante interino, né? Um coronel, aviador, e abaixo dele tem diversos setores, né? Diversos setores de controle, de assessoria, entre outros setores, temos a divisão administrativa, que tem como responsabilidade toda a parte administrativa do seu pessoal, do pessoal técnico e do pessoal operacional, né? Aí temos a divisão operacional, né, que basicamente trabalha diretamente no controle do espaço aéreo, né, em busca e salvamento, entre outros importantes trabalhos, né? E temos a divisão técnica, né? A divisão técnica é onde costuma estar alocado engenheiros de telecomunicações, entre outros engenheiros, né? Ali se concentra, ali é o foco, né, dessa videoconferência, que é ali que estão os engenheiros de telecomunicações do SINDACTA, e dois SINDACTAs, né? E abaixo dessa divisão técnica, né? Não, antes tem que falar com relação à importância, à tarefa da divisão técnica. A tarefa da divisão técnica é implantar sistemas, né, de telecomunicações, radar, auxílio à navegação, entre outros, né, TI, e manter esses sistemas, né? É um apoio ao controle do espaço aéreo. E abaixo da divisão técnica tem várias outras subdivisões, dentre elas a subdivisão de telecomunicações. Só que o engenheiro de telecomunicações não necessariamente tem que cair na subdivisão de telecomunicações. Porque, lembrando, como a gente está tratando do controle do espaço aéreo e diversos sistemas são de telecomunicações, a gente tem radar,
que você está na linha de telecomunicações, você tem Sim. auxílio à navegação, que está na linha de telecomunicações, você tem TI, que está na linha de telecomunicações, e você tem telecomunicações, que está na linha de telecomunicações. Eu atualmente só trabalhei em telecomunicações, nas subdivisões de telecomunicações, né? E abaixo da subdivisão de telecomunicações, nós temos diversas seções, né? Seções ou subseções. Dentre elas, enlace, né? Enlace, o que é a seção que eu sou chefe, né? O que seria, o que faz a seção de enlace? Nós temos enlaces satelitais, nós temos enlaces terrestres, né? Enlaces via fibra, né? Então, o que a gente faz? A gente leva os dados dos outros sistemas, dados operacionais, dados administrativos, dados técnicos de um ponto A a um ponto B. Então, a responsabilidade da seção de enlace é manter operando todos esses sistemas que dão suporte aos sistemas de controle de espaço aéreo, né? E aqui a gente, assim, com relação, é importante falar que como chefe, né, como tenente, todos que vão entrar vão verificar que ser oficial é ser chefe. Não tem como fugir disso. Você vai ser chefe assim que chegar na sessão, independente se tem experiência ou não, né? Então, você vai ter muito trabalho administrativo, muito trabalho burocrático, né? E muito trabalho de gestão, né? Por exemplo, a maioria dos oficiais, eles vão lidar com contratos, eu lido com contrato, né? Sempre lidei com contrato na FAB. Mas contratos relacionados com aquisição ali de materiais de telecomunicações ou são contratos que às vezes não tem nada a ver? Porque eu, por exemplo, pego contrato até de barbearia. Não, assim, graças a Deus aqui não. Eu acho que até porque a subdivisão de telecomunicações, ela tende a pegar muito contrato, então por isso ela não absorve contrato de outras subdivisões, né? Principalmente de outras divisões. É porque pensou sim em haver uma redistribuição do número de contratos, né? Porque tinha subdivisões com muito contrato e subdivisões com praticamente nenhum, né? Isso acontece. Acho difícil acontecer na engenharia, né? Mas acontece. Mas como a subdivisão de telecomunicações ela já tem uma demanda grande, ela costuma fazer os contratos relacionados à sua área. Por exemplo, o principal contrato que eu lido, né, dentre outros, mas o principal contrato é o contrato de enlaces, né? É o contrato que faz a integração dos enlaces de todas essas organizações subordinadas ao Sindacta, né, e até organizações que não são subordinadas, irmãs, né, Sindacta 2 com Sindacta 1, e assim por diante, né? Lembrando que um aspecto importante a ser falado em relação ao Sindacta 2 é que a gente, quando fala em Sindacta 2, a gente pensa na região sul, né? E realmente, o Sindacta 2 está na região sul, realmente o Sindacta 2 faz o controle do espaço aéreo na região sul, desculpe, mas não somente na região sul. Ele pega parte da região sudeste e parte da região centro-oeste, né? Então, é um fluxo razoável, né? O controle aqui, todos são muito importantes, assim como o Sindacta 2. Então, o trabalho é bastante importante, o que é feito aqui na organização. Caramba, acho que deu para ter uma noção bem boa assim, do que você falou aí, Vignoli. Valeu mesmo, completou bastante. Deixa eu te perguntar, então, assim, lá na sua sessão, você falou que é líder, né? Você é o chefe ali de algumas pessoas, é isso mesmo? Você trabalha com quem? Tem outros engenheiros, assim, na sua divisão, que é de telecomunicações? Tem muitos subordinados? A quem você responde? Nesse sentido, assim, se você responde ao engenheiro, ao intendente, se os seus subordinados, como é que são? São de nível técnico, não são? É importante frisar que você é subordinado de quem está na função de ser seu chefe. Então, assim, não necessariamente a pessoa vai ser um engenheiro, não necessariamente a pessoa vai ter um conhecimento aprofundado na sua área. Mas isso também não quer dizer que a pessoa não vai desempenhar um bom trabalho. Eu já vi pessoas que não eram da área desempenharem um trabalho excelente. Então, assim, atualmente, meu chefe é um engenheiro, né? É um capitão. Abaixo dele tem diversas seções, como eu falei, né?
dentre elas a minha, que é de enlace. Essas outras sessões, tem sessões de VHF, de OHF, tem sessão de telefonia, tem sessão de rede, né? Aí temos outros 2 oficiais, 2 tenentes, né? E um engenheiro de telecomunicações, né? Ah, tá. E um desses tenentes, aliás, todos os 3 são da área de telecomunicações, né? O que é Legal. muito importante, muito legal e difícil de acontecer, né? É difícil de acontecer porque, devido a uma experiência que você acaba tendo na área, às vezes pessoas que não são da especialidade, elas acabam vindo para a área de telecomunicações, o que também é importante para integrar, para ter uma diversidade. Mas como que as áreas trabalham? A gente trabalha com bastante interface, né? Exemplo, eu não falei que a área de enlaces ela serve para levar, o enlace serve para levar dados operacionais, administrativos e técnicos. Se eu tenho que levar uma informação, por exemplo, de uma frequência, né, que está sendo paga pelo setor de VHF, então tem que ter a interface com o setor de VHF. Então a gente trabalha muito assim em união, né? E são excelentes profissionais que trabalham comigo, né? Pessoas com muito mais tempo do que eu aqui no Syndacta, né? Isso é importante, né? Que eu vou absorvendo o que eu preciso com eles, né? Vou tirando Legal, dúvidas. você aprende bastante também academicamente e profissionalmente, né? E é importante falar que às vezes o aprendizado não necessariamente é um aprendizado técnico, porque até conhecer a estrutura e conhecer as pessoas que você precisa fazer interface, as sessões que você precisa fazer interface, é um aprendizado muito importante, porque economiza muito tempo, entendeu? Então, assim, isso as pessoas que têm mais tempo, elas vão conseguir te passar, né? E não tem como quem acabou de chegar ter esse conhecimento, independente de conhecer a estrutura da organização, de ler, de ir no site, procurar. Então, é sempre importante você ter um bom relacionamento interpessoal quando você entra em qualquer organização da FAB. E em relação aos seus subordinados, como é que é? Você tem muitos subordinados? Ou são soldados, sargentos? Não, Assim, tem eu tenho dificuldade de lidar? Bom, atualmente, eu estou diretamente com 4 subordinados, né? O que é um número pequeno, né? Comparado a outra organização que eu já trabalhei, né? Mas, assim, é porque você está lá na ponta da lança, né? É um trabalho, como que eu posso dizer? Apesar de você, às vezes, necessitar de mais pessoal, tende a ser um número menor que, por exemplo, um parque, né, que foi onde que eu trabalhei. Né? O parque você tem um número maior, você tem umas sessões mais completas, né? E, bom, eu tenho, subordinado a mim, eu tenho 3 sargentos, né? 3 sargentos, não, 2 sargentos e um sub, e um civil, Ah, tá. né? Caramba, São viu? todos, Legal. é, eles são todos técnicos, né? Isso facilita bastante, né? A gente, como eu falei, apesar do chefe ele ter bastante trabalho administrativo, não foge de ninguém, né? Até quem está naquela ponta da lança, que são os sargentos, que são os civis que trabalham diretamente nos equipamentos, eles também têm trabalho administrativo e burocrático para fazer, né? E essa relação é uma relação que a gente tem que construir com o tempo, uma relação de confiança. Então, é uma opinião, uma sugestão a todos que entram, chegar com muita humildade. Por quê? Você Boa. chega sem nenhum tipo de conhecimento, mas a organização, né, a estrutura da força, né, te coloca como chefe de um sub que tem 30 anos de trabalho, de um sargento que tem 25 anos de trabalho, né, 20 anos de trabalho, de um civil que já está quase se aposentando, e você não tem o conhecimento técnico necessário, nem o conhecimento administrativo ou de gestão necessário para lidar com É essas pessoas, importante. né? Então, é importante que você consiga atrair sua equipe, você consiga unir sua equipe, e você consegue essa união, eles têm a noção do que a estrutura é assim, né? Mas assim, do mesmo jeito, se você chegar com arrogância, chegar com prepotência, você não vai conseguir ser um líder. Você vai conseguir apenas ser um chefe, porque chefe
todo oficial vai ser, né? E não acho importante você unir sua equipe somente pelo fato de conquistar aquele conhecimento necessário para gerir sua equipe, né? Para você chegar e fazer a gestão da sua equipe. O importante é você fazer isso sempre, independente se o seu conhecimento é maior ou não do que o conhecimento das pessoas que estão lidando, subordinadas a você, né? Isso é muito Porque legal, porque muita gente vem falar com a gente falando assim, poxa, eu tenho medo de chegar aí, não saber nada, e já pegar uma sessão de chefia, alguma coisa assim, e acabar assim, sem saber o que fazer. Mas então aí você está mostrando pra gente que não, isso vai acontecer mesmo, mas você tem que ir ali com humildade, você consegue aprender tudo ali, independente de suas experiências anteriores, não é isso mesmo? com certeza. E isso é completamente normal. Todo mundo que vai chegar vai ter essa dificuldade. E assim, não adianta, na grande maioria das vezes, né, porque tem um outro sistema que é compatível, não adianta falar assim, eu tenho 10 anos de serviço fora, vou chegar lá e vou saber tudo. Os equipamentos e sistemas daqui, eles são completamente específicos. Aonde que você vai trabalhar com radar? Você não trabalha fora com radar, né? Alguns sistemas de telecomunicações, aonde que você vai trabalhar? Não trabalha fora com alguns sistemas de telecomunicações, somente aqui na FAB. Outros sim, de TI você pode trabalhar com algo específico, mas ainda assim, as atividades burocráticas, administrativas e a maioria das técnicas, exceto alguma que tem alguma compatibilidade, vão ser diferentes, vão ser novas, né? E quem é que vai te ajudar? É o seu colega, o outro oficial que está do teu lado, e são as pessoas que estão abaixo na hierarquia. Quando eu falo abaixo, por favor, não é pejorativo, abaixo de você na hierarquia, né? E graças a Deus, todo o trabalho que eu fiz, né, eu consegui chegar e atrair esse pessoal, e tem que atrair na humildade, né? Tem que unir na humildade, porque eles sabem com certeza muito mais que você do sistema Uhum. no momento que você entra, né? Então, Legal, legal. basicamente, Deixa eu te perguntar aqui, além do Sindacta 2, aí, além do Sindacta de forma geral, você conhece algum outro engenheiro de telecomunicações que trabalha em uma outra seção, para, sei lá, ser um outro exemplo? sim, sim. Eu diria que assim, aqui no grande comando, bom, e depois eu posso falar um pouco sobre grandes comandos para entender o que significa. Um grande comando do DSEA, a gente tem o GCC, né? A gente tem, desculpa, o telefone ligou. A gente tem o GCC, a gente tem os outros sindactas, né? E todos esses locais têm engenheiros de telecomunicações, entendeu? Então, assim, eles têm atividades fins próximas, algumas organizações diferentes, mas têm engenheiro de telecomunicações. E assim, então vou até antecipar um pouco, né? Não posso passar números, mas eu diria que existe uma probabilidade muito grande de um engenheiro de telecomunicações cair no departamento de controle de espaço aéreo, que é o DSEA, né? E eu diria que é mais do que 50%, né? Ah, Então, assim, temos também em outro grande comando, temos o COMAI, né? Que temos amigos, colegas até de turma lá, né? E exato. eu diria que é o maior quantitativo que tem de engenheiros de telecomunicações na FAB, principalmente o DSEA, né? Uhum. Ou o COMAI, né? Então, assim, a gente acaba tendo muita interface, principalmente em organizações que ficam abaixo da mesma estrutura do grande comando, né? Entendi. Porque você vai fazer um enlace, né? Aí você está fazendo um enlace entre o Sindacta 2 e, exemplo, uma organização subordinada ao Sindacta 1. Então você vai ligar para a subdivisão de telecomunicações da divisão técnica do Sindacta 1. Então você tem um relacionamento muito próximo, né? Vai ter alguma interface com outros, mesmo que não tenha um enlace diretamente ligado, mas com outros regionais, porque todas as reuniões que são feitas, regionais, desculpe,
são outros sindactas, né? A gente tem sindacta 1, que fica em Brasília, né? Que vai tomar conta do controle do espaço aéreo daquela região ali do Centro-Oeste, né? A gente tem o Sindacta 2, que é Curitiba, que é onde eu trabalho, o Sindacta 3, que é em Recife, que vai pegar aquela região do Nordeste, e o Sindacta 4, né, que pega, acredito que a maior área, né, de controle de espaço aéreo, que fica no Norte, que é lá em Manaus, né? Então você sempre tem interface, vai fazer uma reunião, aí tem um subdepartamento técnico que está acima de nós, ele vai fazer reunião com todos os sindactas. Então você Você acaba já com precisou, de telecomunicação, sim. você já precisou viajar por culpa de alguma dessas reuniões, por exemplo? Já teve alguma missão fora? Sim, sim. Você fala externo? Externo no Missão Brasil externa. ou interno? Não, no Brasil, interna, no Brasil. Na realidade, é uma atividade comum, bastante Ah, comum dos regionais, principalmente dos regionais, as missões, porque assim, você vai ter que fazer manutenção. Bom, então eu acho que eu vou entrar um pouquinho, eu não sei quanto de tempo que você precisa aí, não, Cleci. Não? tá tranquilo, vamos falando. Então, Se você assim, tiver interessado, a gente continua. então tá ótimo. Então o que acontece? Existem diferentes níveis de manutenção, né? Existe o nível de manutenção parque, que é feito pelo PAMRJ, que eu acho que foi falado um pouquinho pelo... O Daniel falou um pouquinho. Mesmo sendo de São Paulo, também é um pouco de manutenção nível parque. Então, tem a manutenção nível parque, tem a manutenção nível regional, né? E tem a manutenção nível orgânico. A manutenção nível orgânico, ela é realizada pela própria organização militar que é subordinada ao Sindacta. Exemplo, vou dar um exemplo para você. O DTCE Floripa, tecnicamente, é subordinado ao Sindacta 2, né? O DTCE Floripa, nos equipamentos de telecomunicações, ele vai fazer a manutenção nível orgânico. Mas na hora de fazer a manutenção nível base ou nível regional, caso lá não tenha um técnico experiente, né? Estou supondo, não tem um técnico tão experiente ou com o nível que a gente chama aqui de CHT, que é um nível técnico necessário para fazer essa manutenção nível regional, sai um técnico do regional para fazer a manutenção lá. E se precisa de Legal, manutenção nível parque, sai do parque. Entende? entendi. A não ser que tenha um técnico, que a gente chama de técnico nas nuvens, né? Que a gente pega técnicos especializados de locais mais próximos para gastar menos, né? Em diária, às vezes não gastar em diária, às vezes não gastar em deslocamento, mas não tendo, eles partem do regional para fazer a manutenção nível regional e do parque para fazer a manutenção nível parque. Então imagina que a necessidade de fazer manutenção nível regional em 15 destacamentos assistidos e 12 destacamentos não assistidos é muito grande. Então a gente tem Tá. são missões para reunião no DCEA, que é solicitado para fazer algo mais, digamos, nível estratégico, né, um planejamento estratégico, né, que aí o DCEA que passa essa orientação para a gente. Então a gente está em constante deslocamento, né? Isso é muito importante aqui para a gente conseguir cumprir a nossa missão. E de forma geral, então, por exemplo, você viaja aí, isso te atrapalha, assim, por exemplo, não sei se você tenta fazer alguma pós-graduação, ou se você tem planejamento de continuar os estudos? Desculpa, Sim, qual que é o sim, seu... eu continuo os estudos. Mas, assim, tudo é resolvido com o seu chefe, né? Existe o bom senso por parte da pessoa, tem que existir por parte da pessoa, quando aquilo... Não, calma aí, isso aqui eu tenho que fazer independente dos meus assuntos pessoais, né? E existe o bom senso por parte da chefia, né? Se você tem que chegar e passar essa situação, né? E isso também não... Ele costuma acontecer, esse bom senso, né? Quando você tem uma necessidade expressa, algo bastante justificado, a chefia costuma olhar com bons olhos, costuma te ajudar nesse ponto. Ainda mais se você cumpre ali com a sua parte sempre, né? Não deixa nada a desejar. Tem que Mais um dar ponto positivo na negociação com a chefia. Legal. Exato. Vignoli, então falando agora um pouquinho mais assim, quanto ao concurso, qual que foi sua motivação para entrar no concurso da FAB e como que foi sua preparação de forma geral? Olha, eu diria que a minha preparação para
para a FAB, ela foi mais, ela foi totalmente voltada assim, para os levantamentos que eu fiz. Porque dificilmente você acha um curso para engenheiro de telecomunicações para a FAB. E eu não encontrei, por exemplo. E assim, Uhum. você acaba verificando algumas propostas, quando você vai olhar realmente não chega a ser um curso, entendeu? Então Tem gente que vê de forma geral, mas não é específico. Aí você vê, putz, mas não é de engenharia de telecomunicações, por exemplo. ou muito raso, né? Nada aprofundado, aquela coisa de que primeira pesquisa no Google você já encontra. Então, assim, eu não sei se vocês estão chegando à área de telecomunicações, né? Disso é importante, existe uma necessidade grande, porque assim, o pessoal não tem muito como recorrer a cursinho para passar na FAB, diria que nem para passar na Marinha, não, pelo menos eu não encontrei, pode ser que tenha, eu não encontrei. Então estudei muito com as coisas que eu levantei. E assim, eu já tenho uma história com a FAB anterior, né? Que eu acho que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mas é coisa rápida. Mas basicamente foi estudo. Eu quis passar, eu sempre tive vontade de servir, sempre tive vontade de conhecer o militarismo, sempre me atraiu, né? Eu queria servir meu país, né? Assim, às vezes você acaba não verificando um sentido naquele serviço, além do sentido técnico, né? A não ser o sentido financeiro, né? E eu acho que isso a gente consegue ter um sentido diferente quando a gente entra na organização, e isso que me atraiu para querer ser militar. Legal. Então, rapidinho, já que não tinha cursinho, como que foi a alternativa aí que você fez para estudar, que eu não peguei? Eu levantei informações, eu levantei os livros que estavam os livros que estavam sendo Mais utilizados, assim, em editais antigos e em provas também, né? isso aí que estava sendo falado no edital. Eu não sei se hoje falam mais os livros, mas antigamente falava. Hoje não Isso. fala mais, né? Antigamente falava, então esses livros eu levantei os livros e pesquisei. Tinha livros que eu não consegui encontrar, né? Facilmente, né? Porque você, na hora que vai começar a estudar, se você tem um planejamento de um ano de estudo, é diferente se você tem um planejamento de 4 meses. 4 meses você tem que achar o livro logo e tem que, né, 4, 3 meses e assim por diante. Então, assim, eu levantei a maioria das coisas na internet, né, e fui estudando a partir do que eu fui levantando e dos livros que eu tinha. Legal. Agora, só para não deixar a galera curiosa, você comentou aí que já teve uma história com a Fábio, você podia citar aí mais um pouquinho mais como é que foi e qual que era a sua experiência anteriormente? Ah, tá certo. Bom, eu trabalhava na Quentec, né, numa empresa da Siemens, trabalhava em projetos de telecomunicações, né, mais ligados à refinaria, trabalhei no Renest, Comperge, na Braskem, trabalhei mais ligado à área petroquímica, né? E isso Uhum. eu trabalhei nesse tipo de projeto. Só que, é que eu falei para você, eu tinha vontade de conhecer o militarismo. Então, eu verifiquei lá um concurso temporário para a FAP, né? Era uma vaga, eu falei assim, vou fazer por fazer, acabei passando, né? Eu acabei passando no processo seletivo, fiquei até surpreso. Na hora não foi tão fácil, né? Porque era uma empresa muito boa, né? Era uma empresa que na época era uma das melhores empresas para se trabalhar e tal. Mas eu tomei a decisão de ir para a FAB, né? Tomei a decisão para ir para a FAB. Queria conhecer, como eu queria dar um pouco de sentido àquilo que eu fazia, né? Então eu fui para a FAB. Depois que passou o curso, eu entrei no PAMRJ, né? E eu acho que é importante, vou falar rapidamente, para o pessoal não ficar perdido, importante encontrar onde que fica o PAMRJ e onde que fica o Sindacta 2 na estrutura do Comando Aeronáutico, né? A gente tem lá o comandante, né?
entre assessorias, controles, diversas organizações importantes, né, que tem lá em cima, tem os grandes comandos, e esses grandes comandos eles são controlados por oficiais generais 4 estrelas, né, que você só consegue atingir no quadro de aviador, né, engenheiro só vai de primeiro tenente a major brigadeiro, que é 3 estrelas. Exato. Exatamente, né? Então, assim, um desses grandes comandos é o DSEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, né? O DSEA, na estrutura dele, eu vou pular um pouquinho, né? A gente tem lá o diretor-geral do DSEA, mas na estrutura dele a gente tem subordinado ao diretor-geral, a gente tem subdepartamentos. Subdepartamento administrativo, operacional e técnico. Tecnicamente, abaixo do subdepartamento técnico, e eu falo tecnicamente, né, está subordinado o PAMRJ, o PARC, que é o Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro. Eu trabalhei lá na divisão lá é dividido em não tem divisão operacional, por isso ele só tem subordinação técnica ao SDTE e não ao SDOP, que é subdepartamento operacional. Lá tem divisão técnica, divisão administrativa e, por acaso, divisão de publicações aeronáuticas. Eu trabalhava na subdivisão de telecomunicações da divisão técnica. E trabalhava lá, eu era chefe da seção de VHF, UHF, HF, telefonia, controle de ordem de serviço enquanto existia, e também já trabalhei em outras áreas por ali também. Como eu falei, trabalhei lá durante alguns anos, né? Trabalhei lá durante alguns anos. A quantidade, como eu falei, de sargentos lá é maior, né? Então tinha um efetivo de mais de 20 sargentos ligados diretamente a mim. Trabalhei esses anos. Antes de dar meu tempo, eu passei num concurso para a universidade, um concurso de engenheiro de telecomunicações para a Universidade do Rio de Janeiro, né, a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhei na área de projetos de TI, mas ficou aquela, né? Eu fiquei olhando lá, calma aí, mas eu quero voltar. Aí que eu estudei, tenho um foco, estudei e passei nesse ano para voltar para ser oficial de carreira. Aí fiz o curso, né, lá contigo, né? Fizemos o curso e eu fui alocado ao Sindacta 2, né? E assim, bom, você perguntou algo em relação à adaptação? Não, assim, se puder comentar, né? Acabou que você já me comentou que você chega meio cru na unidade, né? E tem que sempre chegar com humildade. Sim. Mas você tem alguma outra dica aí a respeito da sua adaptação na chegada na unidade mesmo? Eu diria só que, assim, a adaptação, o pessoal se liga muito da adaptação técnica, né? Sempre vai ter uma necessidade de adaptação técnica, independente se você já trabalhou numa outra organização militar ou não. Só se você cair na mesma, aí no mesmo setor, que provavelmente não acontece, né? Mas existe outra adaptação, que é a adaptação emocional, né? Essa adaptação que você precisa se preocupar também, que foi o que foi mais desgastante para mim, foi a possibilidade de ficar longe da família, né? Longe da minha família não está comigo. Mas graças a Deus tudo deu certo, né? Tá tudo... Sua família mudou para aí também? Quê? Sua família se mudou para aí? É isso aí, graças a Deus deu tudo certo, né? E, assim, mesmo já tendo sido da força, sabendo que isso é normal, é natural acontecer, pelo menos durante um período, né? É algo que mexe com a pessoa, né? E é algo que deve ser levado em consideração, pensado e fortalecido internamente na hora de passar no concurso. Legal. Vignoli, para finalizar, você quer deixar alguma mensagem para o engenheiro de telecomunicações que está estudando para esse concurso, ou então até que, sei lá, está estudando para concurso geral, alguma dica assim, se vale a pena mesmo, ou se... O que você recomenda, assim, para esse engenheiro de telecomunicações que formou, às vezes até tem uma experiência, mas não está tão satisfeito, né?
Bom, eu diria o seguinte: você tem que buscar o que você gosta, o que você quer. Se você acha que o sentido, daria mais sentido para você, você fazer parte de uma carreira militar, isso já é um importante passo, né? Eu diria que, devido a uma questão dessa crise econômica que a gente está passando, que a gente ainda vai passar, o engenheiro é muito afetado, né? Então, assim, eu acho que o salário o salário que a gente ganha inicialmente é um salário compatível com a realidade do mercado, né? É um salário bom para a realidade do mercado, e principalmente sendo o inicial. Então, assim, eu diria que se você conseguir conciliar assim, um desejo financeiro, né? Porque se o desejo financeiro for muito alto, não é por aí, não é essa carreira que você tem que seguir, né? O seu desejo financeiro com, assim, uma realização profissional, né? Então, vale muito a pena você entrar. Esse eu acredito que foi meu caso. Eu queria entrar, eu queria conhecer, eu queria dar um sentido diferente àquilo que é feito, e não ser somente o sentido de vender o projeto que eu faço. Entendeu? Esse Entendi. projeto ele está servindo a população, o Brasil como um todo. Parece uma visão um pouco utópica, mas não é não. Você trabalha um controle de espaço aéreo, você está servindo aqui, por exemplo, você está servindo a quase um terço do Brasil, né? Então, assim, você tem esse retorno. E, assim, eu diria para aqueles que vão entrar, né? E para aqueles que estão querendo entrar, que a adaptação ela é difícil, né? Não é fácil, mas assim é pensar que é difícil para todo mundo, né? E assim basta ter força de vontade e assim ter um bom relacionamento interpessoal. Chegar e lá falar com as pessoas. A FAB ela costuma ser uma grande família. As pessoas costumam se ajudar, né? E cabe você encontrar aquela pessoa que tem afinidade contigo. E sempre vai ter, porque assim não existe a necessidade de você prejudicar o outro aqui. Aqui existe uma hierarquia bem definida, né? Você não vai conseguir chegar a capitão porque você desempenhou um trabalho muito melhor do que o outro e apareceu muito mais. O ideal é que você faça um bom trabalho, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Não tem essa competição, assim, para sabotar o outro, né? exatamente, existe uma questão que é diferente dos outros locais. As pessoas tendem a se ajudar aqui dentro. E costumam falar, vocês vão verificar que costumam falar que aqui é uma grande família e, em grande parte, isso acontece realmente. É isso. Muito obrigado, Vignali. Tenho certeza aí que vai ajudar muitos engenheiros de telecomunicações, principalmente nessa quarentena. Então, queria agradecer aí mais uma vez, também em nome do Mecânica dos Concursos, pela participação aqui e disponibilidade. Obrigadão, viu? Por nada, espero ter ajudado, né? E fico disponível aí para qualquer momento, tá, Rosic? Tá, um bom trabalho para vocês, tá? E um bom final de semana. Bom dia a todos. Fechou. Valeu. Valeu.